A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem do pecado. Como o Senhor nos alerta para que a gente saiba discernir como o inimigo nos rodeia, as percepções que ele nos traz, as sugestões que ele nos traz, para que a gente quebre princípios da palavra de Deus e esteja em desobediência à palavra de Deus. Porque a questão do pecado, toda a desobediência à palavra de Deus gera sobre a nossa vida uma recompensa negativa. A obediência à palavra de Deus gera sobre nós uma recompensa, uma bênção positiva. Há uma promessa sobre a palavra de Deus quando nós a obedecemos. Mas quando nós quebramos princípios dessas verdades, dessas leis, há sobre nós um salário, há uma recompensa. E o que o Senhor quer sempre nos livrar é do pecado, é da prática do pecado, para que a gente esteja em obediência à palavra e não esteja dando ouvidos às trevas. Então, como é que o inimigo começa? Qual é a sua primeira investida? O que ele faz? Como que ele se aproxima? Qual é a sugestão? Como é que ele sabe as nossas fraquezas? Primeiro te convido a ficar comigo até o final, te inscreve no canal, comenta, curte e compartilha esta mensagem. Nós já vamos para o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, quer dizer, gera o pecado, né? E o pecado, uma vez consumado, aí sim gera a morte. Por quê? Porque em Romanos 6:23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Deus, lá no livro de Gênesis, lá no começo, estabeleceu Adão e Eva no jardim do Éden, ele deu leis, ele deu regras para que eles as obedecessem. E aí, no capítulo 3, nós vemos então a Eva desobedecendo essa lei que Deus deu. E aí, logo já no começo, nós vemos então a serpente vindo com uma conversa, com sugestões, colocando dúvida naquilo que Deus dizia, trazendo a dúvida no coração, na mente dela, tirando a mente dela da verdade, daquilo que Deus tinha estabelecido como regra, como lei para a vida deles, de Adão e Eva. E aí, então, ela aceita, tudo aquilo que diz lá em Tiago, que nós lemos no capítulo 1, sobre a origem do pecado, a gente vê essa expressão aqui quando Eva aceita aquela sedução da serpente e aí ela concebe, ela toma a atitude. Então nós vemos esses exemplos nas nossas vidas. O inimigo, ele vem, ele nos cerca, ele nos traz sugestões, ele coloca dúvida no nosso coração. E quando nós aceitamos, nós cometemos o pecado. Quando nós cometemos o pecado, nós quebramos princípios, nós desobedecemos a palavra de Deus, consequentemente vem um dano sobre as nossas vidas. E isso nós temos que cuidar, porque Deus deseja que nós obedeça a palavra. Consequentemente, nós vamos colher sempre coisas boas sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos, o princípio de tudo é estar atento à sedução do inimigo. Como é que ele nos cerca? Satanás sempre vai atingir as nossas vidas no nosso ponto fraco. Nós precisamos descobrir o que é o nosso ponto fraco. Qual é a área em que nós damos vazão ao inimigo? Se é depressão, se é ira, se é justiça própria, se é tristeza, se é desânimo. Nós temos que buscar isso no nosso coração para que a gente esteja em maior vigilância, para que a gente saiba guerrear e não aceitar essa intervenção do inimigo, essa investida do inimigo na nossa vida. Gênesis, no capítulo 3, o começo começa então a serpente tentando envolver Eva. E no versículo 6 diz assim: ó, vendo Eva que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, nesse momento, ela concebeu o pecado. Nesse momento, ela veio sobre ela a consequência que ela teria que colher uma
um salário, ela teria uma recompensa sobre aquela desobediência, uma recompensa negativa. O salário do pecado é a morte, então vai vir trevas, vai vir coisas negativas sobre as nossas vidas. Mas quando nós buscamos e lutamos e guerreamos e não damos vazão a esses espíritos na nossa mente e permanecemos em obediência à verdade, nós vamos ser recompensados com a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito desfrutam de vida e paz. Nós desfrutamos a recompensa da promessa daquele princípio que nós obedecemos na palavra de Deus. Deus se derrama sobre nós e nos agracia com o cumprimento da sua verdade. Mas aqui, né, então eles pecaram, eles desobedeceram e Deus veio logo socorrer. Então, quando nós desobedecemos, quando nós damos vazão, nós precisamos também entender que o Senhor quer que logo a gente busque a sua face, a sua presença e conserte com Ele e recomece, Senhor, vem me fortalecendo, tem uma conversa com Ele, né? Porque Deus sabe o quanto nós somos fracos e nós precisamos, então, discernir os ataques que o inimigo vem na nossa vida, na nossa mente, na nossa vontade, nossas emoções, as seduções, as persuasões que as trevas trazem, para que a gente esteja se desvencilhando de todo o mal, não aceitando. Porque quando nós começamos a dar vazão a esses espíritos, a tendência é nós obedecer à vontade desse espírito, o que vai trazer sobre nós um dano. E aí nós temos que então correr para a presença de Deus para ajustar. E aí, mesmo que nós tenhamos desobedecido, pedido perdão, vai vir a recompensa. Sempre o salário vai vir. Não tem como Deus tirar, né? Aquilo, o pecado, ele é uma semente. Nós semeamos, nós vamos ter que colher. Isso não passa pela autoridade de Deus, é somente o cumprimento da palavra. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. É somente a palavra se cumprindo sobre as nossas vidas. Então, tudo aquilo que nós cometemos de pecado, nós temos que estar sempre vigilantes. Qual é a área que eu estou caído? Qual é a área que eu estou mais fraco? E aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 28, Deus nos alerta para que a gente cuide do nosso coração. Diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, quando nós aceitamos no nosso coração aquele sentimento, aquela percepção, nós já cometemos o erro, nós já cometemos o pecado. A questão é que nós temos que vigiar, amados, é quando nós aceitamos aquilo no nosso coração e praticamos. Aí a recompensa, o salário vai ser diferente. Então, não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado aos olhos do Senhor. Tudo aquilo que nós desobedecemos, nós temos que buscar a sua presença. Isso tem que ficar muito claro no nosso coração. Independente do erro que nós cometemos, Deus quer o ajuste. Deus não nos rejeita. Deus não diz assim, eu te disse que não era para fazer isso. Deus não fala assim. Deus, ele diz, ainda que o teu pecado seja vermelho como a escarlata, eu o tornarei branco como a neve. Ou seja, está errado, vai para a presença do Senhor, vai para os pés do Senhor. É do desejo dele nos limpar e nos purificar. Mas o que o Senhor quer nos ensinar através desse princípio de que quando eu cometo no meu coração, eu já pequei. Então, quando eu tenho aquele pensamento, aquela percepção, com certeza eu já desobedeci. Mas quando eu pratico aquela percepção, né, quando eu cometo, vamos dizer assim, vamos pegar o exemplo do adultério, se eu cometo o adultério com a prática, que eu cometo a atitude propriamente dita, o salário é diferente, a recompensa é diferente. Então, o que nós temos que vigiar é os pensamentos para que o inimigo não nos vença. Mas quando ele vence no nosso pensamento, nós temos que buscar não cometer a atitude. Porque a gente pode dizer assim, bom, agora eu já pequei mesmo, eu vou lá e vou fazer. Né? Às vezes tá brabo com a pessoa, né? Tá irado. Eu vou lá xingar, já pequei mesmo, né? Eu vou lá, vou xingar essa pessoa, vou dizer alguma coisa para ela, eu vou agredir. Não, aí é diferente. A questão é a colheita. A questão de somente a gente pensar, a gente desobedeceu e pecou. Mas se a gente pensa e pratica, a recompensa é diferente sobre as nossas vidas. A colheita
é diferente. Isso que nós temos que vigiar. Então, nós temos que cuidar o nosso coração das pequenas coisas que o inimigo tenta introjetar para fazer nós nos desviar da presença do Senhor. E aí, um abismo chama outro abismo, porque quando ele traz a primeira sugestão e a pessoa aceita e vai dando vazão, e aí quando a pessoa realmente concorda com ele, ela cometeu o pecado e a partir daquele momento a inclinação é para a prática do pecado. Por quê? Porque o inimigo vai sempre querer nos desviar cada vez mais para as trevas. Então, quando nós percebemos, por isso que nós temos que estar em vigilância aos nossos pensamentos e guerrear nos pensamentos e buscar a presença do Senhor para que a gente não caia num abismo, para que as coisas não fiquem cada vez piores. Vigiemos, então, aquilo que nós pensamos e que o Senhor nos dê sempre a graça de usar a sua palavra e dizer está escrito. E aí nós temos que guerrear e auxiliar o Espírito. Isso é importante, auxiliar o Espírito Santo nesta obra, com jejum, com clamor, com oração, buscando o que está no nosso coração que tem dado vazão àquele falar das trevas. Se é tristeza, se é decepção, se é desânimo, isso nós temos que muito, batalhar muito, guerrear muito, porque aí o inimigo vai perder força e não vai estar falando na nossa mente, consequentemente, o desencadear daquela sugestão não vai prevalecer sobre as nossas vidas e nós vamos retomar o caminho com o Senhor em obediência à sua palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e abra cada vez mais o nosso entendimento para que a gente esteja em vigilância e obediência à sua verdade, em nome de Jesus. Amém.